Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre aqui com o compromisso de trazer temas que possam fazer diferença no nosso dia a dia, que nos ajudem a refletir, que nos ajudem a tomar posições e a tomar decisões, sempre dentro dos princípios que a gente, enquanto instituição, e eu pessoalmente considero isso, princípios que regem a nossa vida, princípios bíblicos, que são aqueles que vão fazer com que a gente efetivamente tenha uma vida plena e abundante, conforme o próprio Senhor Jesus pensou e decidiu e definiu para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelas suas sugestões de tema, pelas suas críticas e opiniões sobre todo o conteúdo que tratamos aqui no Cabeça para Cima. Isso para a gente é precioso e nos ajuda a estar sempre na direção que tem se demonstrado certa, porque tem abençoado a sua vida. E isso é você mesmo que tem dito para a gente. Por isso nós estamos felizes e gratos a Deus por nos usar como instrumentos de transformação de vidas, instrumentos de construção de um país cada vez melhor. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior importância. Efetivamente da maior importância. Atualmente, muito se tem falado sobre a questão da identidade de gênero. Contudo, na grande maioria das vezes, essas discussões elas acontecem sem parâmetros de informações concretas, de informações teóricas, científicas, que deem respaldo a conclusões adequadas. E aí, as conclusões acabam saindo, muitas vezes, numa tábula rasa, que desconsidera a própria verdade científica, a ponto de dizer que homem, mulher, macho, fêmea, masculino, feminino, é tudo a mesma coisa, que não existe diferença nenhuma. Quando a própria ciência dá uma linha diferenciada. E atribui, portanto, a essas diferenças a uma questão de cultura das sociedades. E aí vai levar a uma orientação de que o sexo ele deve ser escolhido individualmente e a pessoa pode decidir se ela quer ser homem ou mulher. Isso é um produto de desinformação e desinformação gera preconceito. Preconceito gera sofrimento e, com certeza, uma vida que ela não é de qualidade. O Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esses pontos, sobre essas questões. Convidamos especialistas para nos ajudar a entender sobre transgênero. Começamos com o nosso informativo. O termo transgênero, ou como popularmente é tratado, trans, se refere a uma pessoa cuja identidade de gênero não corresponde à do seu sexo de nascimento. Segundo um estudo nos Estados Unidos, em 2011, 0,3% da população se definia como transgênero. Na Índia, esse número chegou a 500 mil, segundo o censo de 2014. O Brasil não possui uma legislação específica sobre transgêneros. Entretanto, algumas decisões reconhecem direitos de quem forma o chamado grupo LGBT. Uma dessas decisões estabelece que nas instituições de ensino deve-se usar o nome social, substituindo o nome de registro, ocorrendo o mesmo em boletins de ocorrência registrados por autoridades policiais. Transgênero é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o tema, eu tenho a oportunidade, a honra de ter aqui no estúdio o Marcos Gil Monteiro, ele que é psicólogo comportamental, especializado em transição de gênero. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Celeste, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Também conosco, Paulo Moura, vocês já o conhecem, pastor de família na PIB do Recreio. E o pastor Paulo, além de pastor, é também psicólogo. Muitíssimo obrigada por estar aqui, pastor. Olá, Celeste, bom estar aqui nesse debate importante, oportuno. Eu espero ser um mediador, um conciliador, um facilitador nesse programa, trazendo luz àquelas pessoas que nos assistem. Amém, amém. Essa é a nossa expectativa mesmo. E completa o nosso time de hoje a Cláudia Russo. Ela é geneticista, também muito bom poder contar com você. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, Celeste. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Um tema que a gente efetivamente pode colocar como polêmico, porque
muitas vezes se tem pouco entendimento, né? As pessoas acham que entendem muito e, na minha opinião particular, tem uma grande confusão no momento sobre essa questão da identidade de gênero, né? E o meu olhar é mesmo o olhar de que a gente quer, às vezes, dizer que entende tanto que a gente diz que homem, mulher, macho, fêmea, é tudo igual. Dá para dizer que é tudo igual? Realmente é complexo, é um assunto que traz muita informação. O transexual, o transgênero, ele não se percebe como sendo aquela pessoa com o corpo que ela veio ao mundo. Então, é uma questão de identidade de gênero, diferente de orientação sexual, que a gente vai falar daqui a pouco. Entretanto, quando a pessoa ela não se percebe, não aceita aquele corpo que ela tem, ela vai em busca de readequar esse corpo ao que ela sente psicologicamente falando. Pastor, por que de repente se coloca tanto preconceito no olhar, no entendimento? Por que há tanta discriminação da nossa sociedade? E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, crente é que discrimina. Eu juro que está me faltando a palavra, né, que se usa quando a gente... Essa palavra fugiu, mas eu vou lembrar ela de novo. Vou lembrar essa palavra. Mas é tanto preconceito e não é só de crente, não. O preconceito é da sociedade como um todo. Eu concordo. Celeste, o que gera o preconceito é desinformação. Então, por isso que um programa como esse tem por objetivo trazer informação, trazer luz, porque é um assunto teoricamente novo, mas que sempre existiu. Agora, esse assunto está sendo compartilhado, debatido. Recentemente, uma grande emissora de televisão no Brasil fez uma série de reportagens num programa de domingo à noite sobre este tema. A minha única crítica foi um programa bastante interessante. Minha única crítica é que romantizou demais o fato, né? Trouxe inclusive personagens, ou melhor, pessoas parecendo personagens produzidas, editadas. E eu sei que essa situação traz muito sofrimento ao indivíduo que passa por essa situação. Então, o preconceito, infelizmente, existe, está na sociedade. Não é só o preconceito contra o transgênero, é o preconceito contra o pobre, contra o nordestino, contra o evangélico, contra o espírita, contra o católico. Infelizmente, a nossa sociedade ela está permeada de preconceitos, que justamente vem em função de uma desinformação. Então, procurando conhecer a questão, procurando debater no campo das ideias, sem agressões, entendendo que há controvérsias que têm que ser entendidas, que o contraditório tem que ser compreendido e aceito, nós podemos conviver bem, porque as diferenças sempre vão acontecer na sociedade, ninguém é igual ao outro, né? Ninguém tem opções iguais. Nós precisamos entender que a diferença faz parte de um projeto até de Deus. Nós precisamos entender o outro e amá-lo como ele é, sem levar para o lado pessoal. A grande questão hoje no Brasil é que há uma disputa acirrada, disputa política, disputa no campo dos esportes, do futebol, disputa religiosa. Está todo mundo querendo ganhar, querendo competir. E nós precisamos passar uma informação, uma ideia de paz, de harmonia, de aceitação às diferenças, mesmo eu não concordando, é um direito que eu tenho, até à luz da Constituição, de não concordar, mas eu tenho que aceitar e aprender a conviver. Nós temos que começar a pensar dessa forma, a sociedade vai caminhar melhor. É verdade, não pode ser eu contra você, tem que ser nós, né? A gente tem que trabalhar pelo nós. E a palavra que eu estou esquecendo o tempo todo é homofobia. Muitas vezes, né? Muitas vezes se diz que o cristão é homofóbico, né? Por uma questão de um olhar específico para essa questão da homossexualidade. Mas a gente não pode nem falar e nem pensar em qualquer direção de homofobia. A gente tem que pensar na direção de amor, de entendimento, de respeito, de aceitação das verdades e das dificuldades do outro o tempo todo. Doutora Cláudia, para início de conversa, né? Sempre que a gente
trata da questão de identidade de gênero, e isso vem até numa questão até de penetração nas escolas, de formação de mentalidade, vem-se com esse discurso de tudo igual. Macho e fêmea é igual? Bom, Celeste, igual ou diferente é uma dicotomia que a gente não usa muito quando a gente olha para a natureza e para a gente mesmo. Se eu botar 2 maçãs aqui e eu perguntar para você, elas são iguais ou diferentes, você não vai saber a resposta. Porque você não sabe em que sentido eu estou fazendo a pergunta. Perfeito. Elas são iguais em termos de coloração. Se você olhar elas em detalhe, elas não são iguais. Elas são iguais em termos de gosto? Não, às vezes uma está mais passada, outra está mais madura. Mais azeda, mais doce. Azeda. Então, igual e diferente não é pertinente para a nossa sociedade e também não é pertinente quando a gente olha para a natureza, né? E aí muito do meu conhecimento vem dessa visão sociedade-natureza, porque eu estou mais acostumada a olhar para a natureza como bióloga, né? E então, os homens e as mulheres são iguais ou diferentes? Depende do que você está perguntando. Pois é, e Se hoje... você está perguntando em termos de coração, tem 4 câmaras, artérias, veias. Isso, eu acho que é bem bacana a sua colocação, porque me parece que é por aí que começa a confusão. Quando a gente começa a defender que homens e mulheres são iguais com relação a direitos, a oportunidades, a direitos sociais de uma forma geral, né? E que a gente pode dizer, por que seriam diferentes? Não tem porquê, são iguais, né? Quando a gente começa a olhar pelo ponto de vista da biologia, da composição física, não dá para dizer que são iguais, né? Nem diferentes. Porque tem coisas iguais ou muito parecidas e tem coisas diferentes. Então, vai depender do qual aspecto você está perguntando, né? E se as diferenças reais são diferenças significativas para quem está perguntando. Essa abordagem é muito interessante. Eu diria que homens e mulheres são iguais e diferentes. Quer dizer, uma coisa não anula a outra. Por que eu acho que são iguais? Porque têm o mesmo DNA. E aí, espiritualizando a fala, é uma opinião muito pessoal, como pastor, possui DNA divino. Inclusive, a ciência comprovou isso recentemente. Né? Na composição dos cromossomos, há uma única origem. E eu atribuo a essa origem divina. Então, como seres humanos criados por Deus, homem e mulher, nesse aspecto, são iguais, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, são, sem dúvida alguma, diferentes. A partir da própria composição biológica, XY, XX, quer dizer, são duas pessoas com comportamentos diferentes, com formações orgânicas diferentes, com cérebro diferente, com percepções diferentes. Então, nós não podemos negar que sim, há diferenças, digamos assim, substanciais entre homem e mulher. Agora, como vamos lidar com isso ao longo da vida, que é uma outra questão muito importante. Então, homens e mulheres são iguais, ao mesmo tempo, na minha opinião, diferentes por essas colocações que eu acabei de fazer aqui. Ótimo. E essa questão da diferença é muito interessante a gente colocar sobre a identidade de gênero e a orientação sexual. A identidade de gênero é como a pessoa se percebe, como ela percebe o seu corpo. E a orientação sexual vai vir a partir da vivência dela, a partir da cultura que ela está vivenciando, de toda a sua educação, de como ela percebe o mundo. Aí que ela vai escolher com quem ela vai querer se relacionar, qual gênero ela vai querer se relacionar. Mas quando ela escolhe o seu gênero, aí realmente são de várias vias, ou podem ser culturais, ou podem ser biológicas e por aí vai. Então a gente entender essa diferença entre identidade de gênero e orientação sexual é muito importante. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e a gente retorna e eu queria entender com vocês o que significa ser
transgênero, né? Como é que é essa questão, como é que é a formação dessa marca de ser homem ou mulher em cada uma das pessoas. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí. Hoje a gente conversando aqui sobre transgêneros, no sentido de poder ajudar na formação de mentalidade, na transformação de mentes, no sentido de que a gente possa garantir uma sociedade melhor, mais justa, menos preconceituosa e mais amorosa, como é a expectativa do Senhor Jesus, né? Que a gente possa cuidar, amar ao próximo como a nós mesmos. E isso passa por um entendimento do que é a verdade e a realidade de cada um. O que significa, na verdade, essa questão de ser transgênero? Quando é que a gente pode dizer que uma pessoa é transgênero? Ótimo. Então, aquela criança nasce. Quando ela nasce, ela já está embutida de várias expectativas. Expectativas do meio, que a circunda, dos seus pais. Então, quando ela já nasceu para um objetivo. O meu filho, ele vai ser um jogador de futebol, ou a minha filha, ela vai dançar balé. Só que esqueceram de perguntar, justamente para essa criança, quem ela quer ser, o que ela vai ser. Porque, a partir do momento que ela nasce, ela vai viver circunstâncias inéditas. Então, essas circunstâncias inéditas levarão a fatores também inéditos e não aqueles esperados pelos pais. Então, o que acontece? Quando ela nasce, ela vai tendo toda uma expectativa, de repente, isso acontece muito na infância, ela começa a perceber que há um gap entre quem ela é, o corpo que ela está portando e o que ela percebe sobre ela própria quando ela se olha no espelho. Só que, ainda mais por falta de bases teóricas, ela não consegue interpretar e verbalizar o que isso significa. Só a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai tendo as suas experiências e tendo mais abordagem teórica, que ela consegue falar exatamente o que ela está sentindo, como acontece no caso dos transgêneros. Então, eles entendem que o corpo biológico deles não é igual ao corpo que eles mentalizam, que eles pensam e que eles percebem sobre eles mesmos. Celeste, a questão que eu coloco nesse debate é a seguinte: será que uma criança ela está preparada para dar essas respostas? Porque emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ela está em construção, em formação. Então, está tentando exigir demais de uma criança em formação, em todas as áreas da sua vida, que ela dê respostas que nem os cientistas conseguem dar. Então, eu acho perigoso demais atribuir a uma criança esse tipo de sinalização. Por isso que os pais, os responsáveis, por isso que à luz da Bíblia, há sim uma figura paterna e materna. Toda criança precisa de uma referência masculina e feminina, porque essa discussão toda vem em função de uma ideologia de gênero que tenta negar. E nós não podemos deixar a ciência entrar em conflito com a fé o tempo inteiro. Eu acho que ciência e fé podem caminhar de mãos dadas, mas eu acho também, na minha opinião, que a ciência não pode desconsiderar a Bíblia como pressuposto básico da criação. Nós somos uma sociedade que tem uma influência judaico-cristã e nós não podemos negar que esta sociedade tem como base a palavra de Deus. Por mais que o ser humano tenha todo o direito de negar a Bíblia, de negar a existência de Deus, mas nessa discussão a Bíblia não pode ser descartada, não pode ser colocada de lado. Então eu trago essa discussão aqui para a gente poder refletir, porque a ideologia de gênero tenta justamente negar o sexo biológico. E a Bíblia diz ao contrário. Deus criou homem e mulher. E a ideologia de gênero tenta também provar de que masculinidade e feminilidade são meras construções sociais que podem e devem ser desconstruídas. Eu acho isso perigoso demais. Eu acho que o pai e a mãe têm sim o direito de educar o seu filho à luz daquilo que ele crê, daquilo que ele aprendeu.
e não receber uma imposição como está acontecendo hoje, infelizmente, na sociedade. Eu acho que a mídia está forçando uma barra exagerada em trazer, inclusive através dos livros escolares, está sendo feita uma campanha absurda, né, para tentar doutrinar as nossas crianças sobre algo que a família tem que decidir. Eu tenho o seguinte pressuposto muito pessoal: a família educa, a escola escolariza. Cabe à família fazer esse filtro. Por isso que essa discussão ela é realmente muito oportuna e eu tenho que ter esse equilíbrio para lidar com o contraditório, mas eu não posso negar também aquilo que eu acredito em termos de fé. Mas respeito às opiniões contrárias e dá para a gente caminhar, mesmo sendo opostos em algumas opiniões. Dialogando, né, pastor? Dialogando. Cláudia, quando a gente... você é uma geneticista, portanto, você é uma estudiosa, uma especialista em constituição humana, né? O que caracteriza quando se analisa uma pessoa, por exemplo, o que vai caracterizar o que a gente chama do masculino e do feminino? A gente tem ouvido neurologistas, a gente tem ouvido uma série de profissionais e que muitas vezes se coloca, né, a construção cerebral do homem e da mulher são iguais, são diferentes, as diferenças físicas, hormonais, etc. O que caracteriza o macho e a fêmea? O macho e a fêmea na espécie humana, por exemplo, eles são caracterizados por terem um cromossomo diferente. Então, o macho, né, os homens, eles são XY, e aí eles recebem o cromossomo X da mãe e recebem o cromossomo Y do pai. E as mulheres, né, são XX. Elas recebem o cromossomo X de ambos os pais. Então, elas se tornam, né, mulheres em termos de corpo, né? E aí, com isso, existe uma série de modificações, né? Então, aumento de seios, etc., a diminuição de pelos. E também acontecem algumas modificações nos homens, né? Modificações biológicas em termos de corpo. Agora, uma coisa um fato, né, que a ciência estuda nos homens trans, ou seja, nas mulheres que não se percebem como mulheres, mas se percebem como homens, é que elas têm uma constituição cerebral mais semelhante à do homem do que as mulheres em geral. Então, o número de neurônios e a constituição deles, dessas mulheres que se percebem como homens, ela está mais próxima à dos homens do que a das mulheres. Isso considerando a questão hormonal, porque muitos tomam hormônios, né? Então, nesse estudo, eles fizeram controle para o hormônio. Então, viram pessoas antes delas começarem a tomar o hormônio. Isso, a gente está falando no natural, né? No natural, exatamente. Questão... Elas têm uma constituição do corpo diferente. Em que momento, quando o feto está sendo formado, do que eu tenho entendido, do que eu tenho lido dessas questões, o momento de formação, por exemplo, da vagina e do pênis, ele se dá num tempo e essa constituição neural, cerebral, etc., se dá num outro momento. E, às vezes, aí, não sei se a gente pode chamar de... no momento dessa construção ou dessa formação, há algum destempo dessa construção e muitas vezes você vai ter, então, uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma vagina, mas ela tem essa construção neural, cerebral, etc., mais próxima das características masculinas. E aí você começa a ter o chamado transgênero, né? Essa pessoa que ela não se identifica. A outra vertente é as crianças que nascem com um pênis, mas a sua formação
neural, cerebral, muito mais próxima, né, de toda a questão feminina, da construção feminina. E aí a gente tem essa, como é que eu posso chamar isso? Esse tempo aí, né, de maturação. Uhum. Então, o feto, ele a partir da 10ª semana, ele vai estar justamente com os seus órgãos já definidos. Só que a partir da 20ª semana que vai ter a constituição cerebral dele. Então, nesse gap da 10ª semana até a 20ª semana, muitas coisas podem acontecer. Tanto questões biológicas ali ou interferências do meio, dependendo, né, da mãe, como é que esse bebê ele foi maturado. Então, é muito importante a gente até perceber, por exemplo, um síndrome de Down. Ele tem um cromossomo a mais. Mas o que o levou a ter esse cromossomo a mais? Qual foi realmente o fator determinante? Então, isso tem que passar por uma investigação. E é justamente isso que acontece na terapia. A terapia é justamente para a gente investigar e dar voz a essa pessoa que talvez em casa ela não tenha a voz que ela necessite. Os pais, eles não precisam necessariamente, né, ser entendedores de todo esse complexo, porém, eles podem deixar em aberto essa forma de educação e não imprimir a esse jovem, como o pastor colocou muito bem, em construção que ele seja isso ou aquilo que os pais determinam, mas sim compreendendo que esse ser humano, por ser um ser humano inédito, ele vivenciará suas questões inéditas também e depois desse tempo de maturação, ele compreenderá quem ele realmente é. Concordo. Assim, antigamente, né, os pais prendiam o braço das crianças canhotas para elas não escreverem. Quer dizer, eles não aceitavam isso. Isso sim é você limitar, isso sim é você impor. Né? O que o Marcos está falando é justamente você deixar a criança tranquila, para entender o seu destino, para entender o seu corpo, a sua mente e ser uma pessoa feliz. É isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade de pessoas felizes. Todo mundo vai ser mais feliz se cada um de nós for feliz, viver uma vida plena. E viver uma vida plena significa aceitar quem é você, quem é o seu irmão, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu filho, quem é seu vizinho. Na verdade, isso que a gente está colocando aqui, nós estamos trabalhando em cima de uma questão concreta, né, que é a questão dessa identidade de gênero, mas o que vocês estão trazendo nesse momento, isso se extrapola para uma questão muito mais geral na vida, né? Muitas vezes os pais, eles não conseguem respeitar, os pais, a família não conseguem respeitar os dons que o próprio filho tem para profissões específicas. Isso não se limita à questão da sexualidade, claro, né? Claro, e é super importante a dimensão de que os pais, eles possam entender quais são as verdadeiras vocações, por exemplo, dos seus filhos, para que eles possam escolher a sua carreira, né? Nós estamos aqui, Celeste, falando de duas coisas, né? E é bom esclarecer. Uma coisa é a questão da formação fetal. Perfeito. Né? Pode acontecer, salvo engano da minha parte, entre aspas, um erro ou uma falha, entre aspas, na formação. Perfeito. Assim como tem crianças que nascem, às vezes, sem um braço ou sem um dedo, tomando como premissa essa questão da formação fetal, ela pode sim ter um órgão masculino, sexual masculino, e ter uma mente, um cérebro construído, segundo a doutora Cláudia e o Marcos, mais tendencioso a comportamentos futuros femininos. Então, seria, entre aspas, uma má formação, que isso pode ser acompanhado e tratado. Né? O que eu estou querendo abordar é quando há uma imposição social. Perfeito. Que leva ao comportamento. Perfeito. Lá depois do nascimento. Perfeito. E, então, na verdade... Transgênero, eu acho que mas o tratado isso. Em termos, né? Se você tem uma constituição
de neurônios diferenciada entre homens e mulheres, isso não é tratável. Isso é inerente à pessoa. Sim, claro, Perfeito. mas como vamos lidar com isso? Porque isso vai trazer também sofrimento. Talvez a gente é que tenha que ser tratada. Não, sim, sem dúvida. Acho que a família tem que ser acompanhada. Exatamente. Mas isso traz também ao indivíduo um certo... ele fica desconexo. Ele fica desconexo porque a sociedade não aceita. Não, mas é que tá... Mas, então, o nosso A objetivo... sociedade é que tem que ser tratada, não o indivíduo. Mas ele vai sofrer porque a sociedade não sabe lidar com isso. A gente tem que aprender. Me permitam, eu penso que a sociedade precisa ser tratada e que o indivíduo precisa ser tratado. Os pais, educadores, precisam acompanhar para que a gente possa aí tomar as medidas necessárias de acompanhamento, de ajuste dessa personalidade. Estamos a viver hoje no esporte uma coisa muito complexa também. Mulheres com ovários policísticos que geram um aumento na testosterona. Então, por exemplo, aquele pai percebeu algum exame, percebeu que a sua filha tem um ovário policístico. Poxa, então minha filha pode ser alguma coisa? Pode vir a ser uma transgênero? Não! Você a tratará da mesma forma que você deseja. É muito importante sabermos a diferença entre liberdade e libertinagem. Então, isso temos que pontuar. Então, a liberdade é justamente você deixar aquele ser florescer, amadurecer. E libertinagem é você soltá-lo à sociedade, soltá-lo à revelia de sei lá quem. Então, muito importante nós termos o nosso dogma, a nossa forma de conduta com os nossos filhos. Isso é maravilhoso, temos que ter mesmo, porque nós somos seres condicionáveis. Então, nós precisamos de uma diretriz para, a partir daí, gerar um pensamento. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo, estourei demais o meu tempo e a gente volta já para continuar conversando aqui sobre o nosso tema. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Aqui, hoje, falando sobre transgêneros, para a gente gerar entendimento, cuidado, atenção e minimização de preconceitos. Nos últimos anos, quase 1.000 pessoas homossexuais elas foram mortas no Brasil por violência, por discriminação, por homofobia. E isso não é um comportamento que a gente possa sequer admitir. Em qualquer pessoa, em qualquer ser social, qualquer que seja o problema que uma pessoa tenha, esse problema ele precisa ser olhado, precisa ser tratado e precisa ser amorosamente respeitado, né? É disso que a gente está falando aqui. A Bíblia em nenhum momento nos ensina qualquer tipo de comportamento diferente, né? Se a gente, inclusive, quer efetivamente merecer o título de cristão, a gente tem que saber respeitar e tem que saber ter amor pelo outro, né? Isso é uma realidade. Muito bem. Em que momento, quando uma pessoa ela tem essa questão de ser transgênica, em que momento isso efetivamente começa a aparecer e como é que a gente deve lidar com essa questão? Mas a Cláudia me disse que ela quer, antes da gente entrar nessa questão, falar sobre animais. Então, eu te dou a palavra. Porque o que é o natural, né? A nossa sociedade, ela evolui. Coisas que eram naturais há 2.000 anos atrás, hoje não são mais naturais. Então, para a gente saber o que é natural, né, talvez a gente tenha que olhar um pouco para a biologia, né, para os animais, para o resto, né, dos membros do reino animalia, fora a espécie humana, né? E a gente tem, por exemplo, em relação à homossexualidade, a gente tem 1.500 espécies de animais já com comportamento homossexual catalogados. 500 delas foram muito bem estudadas. Então, tem comportamento sexual de macho com macho, de fêmea com fêmea. Então, se a gente for pensar o que é natural, isso é natural. Então, isso não é uma coisa da sociedade, isso é uma questão biológica, né? Já que existe uma quantidade grande de espécies bem documentadas com esse tipo de comportamento.
E em relação ao transgênero, também existe machos que fazem, fêmeas é mais raro, mas machos frequentemente fazem ou têm algum tipo de comportamento feminino. Inclusive, biologicamente falando, por exemplo, eles tardam a amadurecer, por exemplo, uma penugem, entendeu? Então, eles ficam parecendo fêmeas durante muito tempo. Isso é comum em aves, por exemplo, né? E aí, então, existe também o comportamento, machos se comportando, se parecendo como fêmeas também na natureza. Então, para a gente saber o que é normal, a gente não pode olhar para a nossa sociedade há 100 anos, há 50 anos, porque a nossa sociedade evolui. E ainda bem que evolui, porque a gente vai percebendo novas coisas, vai descobrindo novas coisas, né? Ciência, eu acho que ajuda bastante nisso. E essas questões, né? Muitas vezes a gente diz isso, porque tem menos penugem, é uma característica feminina. Isso acontece, né? Pessoas que têm, às vezes, mais hormônios que desenvolvem mais pelo. A genética liga e desliga, liga, etc. E aí vai criando características, mas que não vão, por conta disso, fazer com que a gente confunda masculino com feminino para dizer que é tudo a mesma coisa e que isso é algo que possa ser definido ou decidido individualmente. Eu quero ser macho, eu quero ser fêmea. Não, tem toda uma regulação biológica, né, que também vai tratar em relação a isso. E aí a questão de comportamentos, a questão de carreiras, a questão de dons, etc., é um outro conjunto de situações que aí precisam ser olhadas do ponto de vista da família, do ponto de vista da questão como um todo. Mas em que momento uma pessoa transgênera, não é assim que a gente fala, né? Que um transgênero, ele começa a perceber essa questão, né? Dessa falha existente entre a sua formação dos seus genes, dos seus órgãos sexuais e da sua mente, dos seus neurônios. Então, nós somos seres biopsicossociais, né? A nossa formação biológica vai acontecendo, nós, enquanto indivíduos, estamos no mundo e percebendo e interpretando esse mundo. Quando algo muito forte, como a questão dos transgêneros, acontece, costuma acontecer já na infância, a dar alguns indícios. Só que, justamente por falta de teoria dessa própria criança e falta de maturação, ela não vai saber verbalizar o que está acontecendo. Então, por isso que ela precisa desse tempo de maturação para ela poder definir e conhecer e experimentar realmente quem ela é, quem ela vai ser ou quem ela não irá ser. O papel da família, pastor? Pois a família tem que ter essa percepção desde os primeiros dias de nascimento. Bem da verdade, desde a concepção. Eu acho que a criação de um filho começa desde quando ele está sendo gerado, transmitindo afeto, carinho. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida, eu conversava com meu filho, eu sentia que ele se estimulava quando ele ouvia minha voz. Claro, isso é uma visão muito romântica, né, dessa relação do pai, ainda do pré-pai com a esposa grávida, mas eu sentia eu percebia que ele sentia os meus impulsos, né? Então, essa criação começa desde lá. Por isso que essa constituição familiar, o casamento que dá base para a família, tem que ter um casamento ajustado. Porque a família precisa ser uma família ajustada. E a família tem que estar atenta a possíveis desvios, não só em relação à criança, mas em relação ao próprio casamento. A família tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio com o mundo ao redor, percebendo as coisas. Por exemplo, hoje nós estamos verificando, por causa do advento da internet, do celular, muitos adolescentes, muito em jogos, em jogos às vezes até perigosos demais, ficam reclusos demais, solitários demais. A família tem que estar atenta a isso.
que meu filho está vendo na internet? Quais são os jogos que ele está acessando? Estou citando um exemplo que a família tem que estar atenta, porque o mundo muda de uma forma muito rápida, muito intensa. E o mundo hoje é diferente do mundo de 50 anos atrás. É um mundo muito mais pernicioso, é um mundo muito mais agressivo, perigoso, e as crianças estão se tornando muito vulneráveis. Então nós precisamos realmente, como pais, educadores, responsáveis, ter esse olhar atento às crianças. Elas estão muito soltas, isso é perigoso demais. Como cuidar dessas crianças que se deparam com essa questão que a gente está considerando aqui, que é uma realidade, né? Que se deparam com essas questões, em que momento se deve buscar ajuda? Eu acho, bom, o preconceito, né? Vamos falar um pouco sobre preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é você saber uma característica da pessoa e você extrapolar todas as outras a partir dessa primeira. Perfeito. Então, esse preconceito, nesses termos, né, que eu falei, é muito perigoso. Por quê? A gente está falando aqui de falhas na formação, né, biológica. Entretanto, todos nós temos falhas. De uma forma ou de outra, somos todos imperfeitos. Tem algumas dessas falhas que geram preconceito. E tem outras que não. Tem outras falhas, por exemplo, se você for pensar nesses mutantes do X-Men, se você for pensar no Kevin Costner, naquele filme das águas, tem mutações, né, que geram vantagens, né? E tem mutações que não fazem diferença. E tem mutações que fazem diferença apenas social. Que é o caso dessa mudança em como a pessoa percebe o seu corpo, né? Em relação ao que o corpo é. Essa é uma mutação, são mudanças, né? Quer dizer, não é uma mutação, mas são mudanças que têm um componente genético. Então, como é que a gente sabe que alguma característica tem um componente genético? A gente analisa gêmeos. Então, os gêmeos, a gente compara gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos que não são idênticos geneticamente, com gêmeos idênticos geneticamente. Então, os gêmeos idênticos geneticamente, quando um é trans, o outro tem 33% de ser trans, de chance de ser trans também. Quando a gente está lidando com gêmeos dizigóticos, ou seja, não idênticos geneticamente, essa proporção cai 10 vezes, ou seja, em cerca de 3%. Ou seja, existe um componente genético na questão trans. E aí repara que a gente está falando de gêmeos e gêmeos, ou seja, o ambiente, o upbringing, por tudo que a gente pode controlar, está igual nos dois casos. Então, existe um componente genético aí determinando essa identidade de gênero. E aí eu acho que com isso a gente estabelece, né, toda essa questão no sentido da formação. E o que a gente está falando, e o que a gente está lembrando, o preconceito, ele é sempre negativo, Claro. né? Posso só contar uma historinha rapidinha, Celeste? Rapidinha, pode. Tem a história de um sobrinho de um cliente meu. Ele era pequeno, tinha os seus 5 anos de idade e pediu uma boneca aos pais. Era um menino, aí os pais olharam assim, uma boneca, ok, meio controversos, deram a boneca ao menino. Anos depois, o menino com uma namorada, levou a namorada em casa para conhecer os pais. Ele revelou o porquê que ele pediu essa boneca aos pais. Os pais nunca tinham perguntado, tinham deixado correr. Aí, pais, vocês lembram quando eu pedi a boneca para vocês? É porque
eu sempre olhei a minha mãe, as meninas tão bonitas, e eu queria cuidar das meninas de uma forma que eu também pudesse deixá-las sempre bonitas, como eu vejo você, mãe, como eu vejo as minhas amigas. Então, se os pais, naquele momento, tivessem, né, já introjetado algum preconceito maior, alguma coisa, isso poderia causar alguma coisa naquela criança que ela não estava preparada naquele momento. Então, você, estando atento e uma coisa muito importante, sempre conversando, converse, coloque a sua experiência de vida para aquele ser que está em formação, isso não é problema nenhum, só que com os ouvidos sempre muito atentos para receber aquela fala da melhor forma possível e assim você poder dar a sua resposta consciente. Orientar, né? Orientação, o trabalho que os pais Exatamente. Precisam fazer. Exatamente. Em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. Profissão, relacionamento, a vida acadêmica. Eu acho que os pais precisam ter esse olhar macro, mais holístico sobre a vida dos seus filhos, né? Orientar. E os pais também têm que ter um background, ele tem que saber o apoio deles. Qual é o meu passado, qual é o meu histórico. Então eu tenho que transmitir isso para os meus filhos. E Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. O homem pode fazer o que ele bem entender. Agora, quando ele faz alguma coisa fora do projeto original de Deus, sem dúvida alguma ele vai trazer alguns problemas à vida. A mulher também, né? Não, o homem, ser humano. Mas eu não gosto dessa... Eu também faço isso, eu também faço isso, porque hoje, mais do que nunca, é importante que a gente deixe claro que a gente está falando homem no sentido genérico, homem e mulher, né? Ser humano. É para chamar a atenção mas para isso. aí eu gosto de ser humano. Gente, eu preciso ir para o meu intervalo, que eu já estourei completamente. Vamos lá, vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, vale a pena a gente lembrar, nesse final de programa, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele fez o homem, e aí Ele disse, olha, mas não é bom que ele fique só, eu vou criar para ele uma ajudadora. E aí Deus criou a mulher, porque homem e mulher fazem um conjunto perfeito e são efetivamente criaturas individuais, pensadas e projetadas pelo nosso Deus. A gente conversa sobre temas os mais diversos porque é importante que você trabalhe a sua mente e possa agir da forma como o próprio Senhor Jesus espera de cada um de nós. Queridos, assim, super bacana a gente falar sobre esse tema, um tema polêmico que gera, claro, muito conteúdo ainda para a gente poder conversar, mas a gente quer trazer informações e ajudar o nosso telespectador na sua formação de opinião. O tempo já passou e aí eu só posso agora pedir a vocês, agradecer a presença de vocês e abrir um espacinho para comentários finais. Começo com você, Cláudia. Eu queria falar sobre essa questão do preconceito, né? A nossa sociedade, ela tem que ser mais receptiva à diversidade, né? Nós somos muito diversos, quando a gente olha mesmo para a nossa cidade, para o nosso bairro, a gente expande um pouco os horizontes e a gente vai cada dia mais descobrir novas variedades, né? Novos tipos de comportamentos, de escolhas, de desejos. E desde que esses desejos não acarretem no mal de outras pessoas, eu acho que a gente tem que estar receptivo a isso. Isso vai nos tornar uma sociedade melhor e mais feliz. Perfeito. Finalizo Marcos, dessa forma. Sua despedida. Maravilha. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E realmente o que aprendemos aqui hoje é que é muito melhor escutarmos, assim poderemos remediar qualquer coisa que possa acontecer. Vamos dar não a libertinagem, mas sim a liberdade daquele ser florescer como ele precisa florescer. Amém. Isso aí. Pastor. Celeste, obrigado. Esse tema é inesgotável, mas foi muito bom estar aqui. E meu recado final é que nós precisamos realmente aprender a lidar com as diferenças, seja em qualquer área da vida. Eu tenho o direito de discordar da prática, seja ela qual for, mas nunca do praticante.
Então, nós precisamos respeitar o ser humano, respeitar a individualidade e caminhar de mãos dadas, em paz e harmonia. É isso que a nossa sociedade espera para os dias de hoje. E é isso que o Senhor nos ensina. Exatamente, fazer, amar né? o próximo como a si mesmo. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês todos, tá bom? Obrigada também pela sua presença aqui conosco. E a gente termina o programa, você já sabe, sempre com boa música. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Eunice Diniz, que canta pra gente. Obrigada, Eunice. Prazer, nossa. Obrigada a vocês. Isso aí, canta pra gente. Vamos agora. Estou aqui pra te chamar. Preciso te ouvir, vem me ajudar. Não estou reclamando do que pedes para mim, meu Pai, mas peço que me dê mais forças para suportar. Difícil está meu caminhar. Não vou prosseguir, não vou conseguir sem ti, Senhor. Sinto suas mãos se erguendo por me amar, na esperança que suas mãos me salvarão. Deus, a minha voz está se acabando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Deus, te imploro com meu coração sincero, derrama sobre mim teu refrigério, para que eu possa assim te adorar. Deus, a minha voz está se acabando, as minhas lágrimas estão secando, meu coração está sentindo dor. Deus, te imploro com meu coração sincero, derrama sobre mim teu refrigério, para que eu possa assim te adorar. Deus, quando te adoro me alegro, receba esse louvor que é da alma e é sincero, pois nessa hora de dor só me restou o que há de melhor em mim. Por isso te adorando eu te direi: